Bem, macauenses, programa aqui Notícias, acompanhando aqui os companheiros políticos que visitam a cidade de Macau. E no dia de hoje estamos recebendo esse filho de Macau, Jorge do Rosário, que tem uma história com a nossa cidade salineira, já visitou o mercado, tem uma história com Mossoró. E para nós batermos esse papo, Jorge, eu queria que você falasse as suas lutas travadas na cidade de Mossoró, até chegarmos a tratarmos as pautas de Macau. Olha, na realidade eu morei em Macau aqui, minha família tem muitos que moravam e moram aqui em Macau. Eu acho que os mais antigos conhecem Elias do Rosário, inclusive foi vereador aqui em Macau. Raul do Rosário, tinha muito comércio aqui, Elias também comercia em Macau, ainda jovem. Trabalhei no comércio, trabalhei na padaria também, que é lá no Valadão. Sim. Então, trabalhei no Magazine Sucesso, que os mais antigos conhecem. Então, eu tenho uma identidade com Macau, eu tenho uma ligação. Inclusive, nessa caminhada que vocês se referiram, eu encontrei meus primos, minhas primas, Rejane, Ferreira e tantos outros que ainda moram aqui. E eu saí daqui, eu fui estudar, trabalhar e estudar em Mossoró. Eu sou filho de um pedreiro com a dona de casa, meu pai era irmão de Elias, irmão de Raul do Rosário. Meu pai era pedreiro, e com 9 filhos, mas meu pai e minha mãe me deram tudo que eles podiam me dar, que foi a educação. Então eu fui trabalhar em construção civil aos 14 anos, já tive minha carteira assinada como servente de pedreiro e tinha um sonho de ser engenheiro. E desse sonho, Deus me iluminou, botou a mão na minha cabeça, me deu uma coragem que eu não tinha e me jogou em Natal, que eu não conhecia. Eu fiz vestibular, fui morar na casa de estudante, terminei e passei no vestibular, terminei o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, voltei para Mossoró, onde meus pais residiam, e com a pá e uma enxada, disse que tinha uma construtora. Renil sabe o que é a luta de uma construtora, e dessa construtora hoje a gente já fez mais de 5.000 entre apartamentos e casas, já empregamos milhares de pessoas. Hoje a gente tem entre emprego direto e indireto mais de 1.500 colaboradores, pessoas que vivem, e que eu me orgulho muito de proporcionar através do meu trabalho uma oportunidade para que uma dona de casa, um dono de casa leve o seu sustento através do trabalho dele, mas proporcionado pela nossa atividade. Então essa é a minha história, resumidamente, de muita luta, mas de muita fé em Deus, e por isso que deu certo. Jorge, hoje, estando em Macau, o senhor caminhou com alguns amigos, visitou o Mercado Modelo. Gostaria que o senhor falasse o seu ponto de vista dessa Macau que o senhor encontrou hoje. Olha, Macau precisa de muitos investimentos. Macau tem um problema que é um problema do Rio Grande do Norte, a questão do sal, que sempre sofre ataques, com essa questão do licenciamento. Isso é um problema que a gente precisa fazer a defesa da indústria do sal, que é importante para Macau, e é importante para o Rio Grande do Norte, porque daqui sai mais de 90% do sal do país, exportação. Então a gente gera divisa para o Rio Grande do Norte. E precisa retornar essa riqueza, precisa retornar através de investimento para Macau. Não pode só, essa riqueza precisa chegar ao povo, e chega através de políticas públicas de investimento aqui, infraestrutura, geração de mais emprego. Eu tenho um projeto que é para o governo do estado ter que financiar a juros zero o jovem que queira abrir um seu negócio. Sim. E esse jovem também tem que ser qualificado, nós precisamos treiná-lo, saber como se abre uma pequena empresa, como mantém, como se faz, e dar consultoria grátis para esse jovem, para ele manter essa empresa, para essa empresa se manter, crescer e oferecer mais emprego para outros. Essa é a minha atividade. Eu comecei do zero, como eu falei aqui rapidamente, e eu quero ver muito esse jovem empreendendo. E eu acho que a gente precisa disso, atacar o emprego também em Macau através disso. Trazer o jovem para empreender, abrir seu negócio. Eu visitei muito pequeno negócio aí, que precisa o governo, ser municipal inclusive, chamar esse povo para fazer esse treinamento, para qualificar, para dar consultoria, dar crédito para ampliar seu negócio, e só assim a gente vai ter prosperidade
vai ter desenvolvimento. Eu acredito nisso, independente da questão da saúde, que a gente sabe que é precária no Rio Grande do Norte. Nós temos gente morrendo nas filas, porque faz uma cirurgia, não é oferecer uma cirurgia. Sim. Tem gente ficando sequelada. A segurança, eu sei que é um problema também sério do Rio Grande do Norte todo, e aqui em Macau não é diferente. Então a gente tem muita coisa para lutar e eu me comprometo, através dos meus apoios aqui em Macau, através do povo de Macau. Eu tenho, como falei, uma ligação afetiva com Macau, e eu quero retribuir com o mandato de deputado estadual para devolver e para lutar pelos problemas, para a gente começar a resolver os problemas sérios de Macau. Então, nesse momento, eu aproveito para dizer que eu sou candidato a deputado estadual, sou Jorge do Rosário, não é estranho em Macau, a família Rosário tem um sobrenome, né? Sobrenome em Macau. Procure aí na história de Macau, que sabe que a gente tem uma história dentro dessa cidade. E eu quero me comprometer com essa cidade, me comprometer para defender Macau onde for na Assembleia Legislativa. Meu nome é Jorge do Rosário, 22000, deputado estadual. Jorge, e assumindo esse compromisso com Macau, a gente vê que realmente você tem o interesse de fincar os pés na terrinha salineira. Está acompanhado do companheiro Lenilson Ramos, Pardal, o outro Nelson Mendonça e alguns outros macauenses. Então, antes de chegar à cidade de Macau, no mínimo você conversou com essas pessoas, conhecendo a realidade política, social, administrativa da cidade de Macau. Eu gostaria que, olhando para aquela Câmara, você falasse para os macauenses por que o macauense deve acreditar em Jorge do Rosário para o Legislativo. Olha, eu acho que o eleitor, o cidadão, tem que fazer uma escolha importante nesse momento. E o eleitor, todos os candidatos vai prometer. E é da política que tem que prometer, porque se não prometer, às vezes promete, não faz, imagine se não prometer. Então, quando a gente chega, quando eu digo que estou comprometido e quero fazer a defesa de Macau, do povo de Macau, primeiro porque eu tenho uma história em Macau. Segundo, porque eu tenho a história da minha vida que me avaliza, que me dá aval para eu prometer. Porque talvez muitos, ou a maioria dos políticos que vêm aqui pedir voto, não possa contar a sua história. Porque a história a gente não muda. Sim, o passado a gente não muda, está lá, já foi feito. E eu me orgulho dessa história. Eu coloco essa minha história de vida e eu peço que entre nas minhas redes sociais para conhecer a minha história. Eu faço questão disso. É quem vai me dar aval para eu ter crédito com o eleitor, para entender que eu não faço promessa em vão, eu não faço promessa só para ganhar uma eleição. Vou repetir, eu tenho um compromisso com Macau, inclusive com os projetos políticos de quem me apoiam aqui em Macau. Eu vou estar participando, sim, retribuindo o carinho e os votos que os macauenses vão me dar, não tenho a menor dúvida. Diante dessas suas explicações, queremos aqui agradecer a sua participação no nosso programa e pedir que você deixe uma mensagem direta para o macauense diante desses dilemas a nível de Estado, a nível de governo, a nível de situação, as propostas dos candidatos. O senhor deve ter o seu candidato a governo, o senhor deve ter seu candidato a presidente, mas fincando os pés em Macau nessa base legislativa, qual é a mensagem que você passa para o macauense no cenário político? Que participe da eleição. Nas eleições decida a nossa vida, a gente achando bom ou achando ruim, a gente concordando ou discordando. Se vai mudar a nossa vida, se vai direcionar a nossa vida para algum lugar, a gente não pode deixar de participar. E participa votando, discutindo, olhando proposta, vendo a vida, a história de cada candidato e fazendo uma escolha. Eu coloco a minha história à disposição e espero que vocês entrem nas minhas redes sociais, Jorge do Rosário RN, é o nosso Instagram, e façam uma escolha. Só assim a gente vai poder mudar a história da nossa cidade, de Macau, do nosso estado e no nosso país. É votando que a gente muda o destino de um país, de um estado e de uma cidade. E que Deus nos abençoe e façamos uma boa escolha. Ok, obrigado. Obrigado.